braços de Deus. Sonha. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Hora Espírita, diretamente das redes sociais da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Na noite de hoje, seria a nossa amiga Fernanda Tempo fazendo a palestra na noite de hoje, mas infelizmente ela teve probleminha com a garganta dela, né? Ela estava sem voz e achou melhor adiar a palestra dela. E na noite de hoje, o nosso amigo Aloysio Sônego, que vocês já conhecem, já fez palestra recentemente conosco, concordou em fazer a live na noite de hoje, deu um tempinho para a sua agenda para realizar essa palestra na noite de hoje. E ele que é trabalhador, criador de conteúdo espírita pelo canal dele, Reflexões Aloysio no Instagram, trabalhador do Centro Espírita Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que fica em Araraquara, que aliás de onde ele está falando na noite de hoje. E o tema que irá nos trazer para hoje é Nos Passos de Jesus. Boa noite, Aloysio, tudo bem? Boa noite, Enio. Boa noite, amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Uma gratidão enorme pelo gentil convite de estarmos aqui trazendo um pouco do ensinamento de nosso Mestre Jesus. É isso aí. Antes de ele iniciar sua palestra, quem quiser fazer perguntas, comentários ou até deixar nomes no chat para vibrações, fique à vontade. Use nossos canais do Facebook e YouTube para se comunicar conosco. E, Aloysio, fica à vontade. Uma boa noite a todos novamente. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Antes de darmos início à nossa pequena palestra, nós gostaríamos de convidar a todos para que nós possamos unir em pensamento e em coração, elevarmos ao alto as nossas vibrações de amor, rogando que o Divino Mestre possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui neste momento ou que vai assistir esta palestra depois. Que Jesus nos abençoe e nos dê ânimo para seguirmos em frente na nossa jornada evolutiva. Se conosco, Mestre, agora e sempre, e que assim seja. Envoltos nesta paz tão maravilhosa do nosso Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos para conversarmos sobre um tema que nos surgiu de forma muito oportuna, nos passos de Jesus. E por que nos surgiu de forma oportuna? Surgiu esse tema em decorrência de uma outra palestra que já vinha fazendo certo tempo em outras casas espíritas, virtual e presencialmente, com o tema Jesus, o modelo a ser seguido. Bom, Jesus, o modelo a ser seguido. E agora nós vamos nos passos de Jesus. E para irmos seguindo os passos de Jesus, a gente costuma dizer com muita propriedade que falar de Jesus é muito fácil. Falar sobre o Evangelho de Jesus é fácil também, basta um pouco de estudo. Mas o mais difícil, o que nos chama profundamente a atenção, é viver como Jesus vivia e andar como Jesus andava. Sabemos que este modelo e guia que Deus concedeu a nós todos encarnados na Terra, como reporta a questão 625 do Livro dos Espíritos, é a base para que a gente consiga fazer a nossa evolução espiritual. É claro, é evidente que nós não vamos conseguir, em uma única existência, nos transformarmos num espírito luminar como foi o nosso Mestre Jesus. Demandará, certamente, séculos, milênios, sem fins, pois o planeta de onde Jesus foi originário hoje representa apenas poeiras estelares. Então, um planeta de onde Jesus veio para chegar na condição crística demandou que ele passasse por muitas e muitas situações até se tornar este espírito crístico, este espírito puro, que nos
está sempre ao nosso lado, apesar da sua grandeza ímpar. Ele, na condição de governador espiritual do nosso planeta Terra. Nós, muitas vezes, não conseguimos compreender a grandeza do nosso Mestre Jesus e temos que espelhar, muitas vezes, em leituras do Evangelho nem tanto compreendidas por nós. Felizmente, uma série agora recente, pelos meios de comunicação, aí, pelos aplicativos próprios, chamada The Chosen, trouxe-nos um Jesus mais próximo a nós. Representatividade de uma pessoa mais próxima a nós, não aquele ser inatingível, mas um irmão, um companheiro de nossa jornada evolutiva. E quão importante é nos familiarizarmos com Jesus ao nosso lado, não uma imagem representativa ou algo estratosférico que nós não tivéssemos nem sequer condição de encontrar e de ver. Mas como seguir os passos do nosso Mestre Jesus? O Evangelho e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz lições importantíssimas. Lembro, num determinado momento, que Simão Pedro, chega ao nosso Mestre e fala: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Jesus interrompe Simão e fala: Simão, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Poxa, se a gente fosse fazer uma equação matemática, chegaríamos à conclusão que seria 70 vezes 7 daria 490. Então, quando eu perdoar o meu irmão 490 vezes, já estaria quites com a lei, não precisaria perdoá-lo mais. Bom, existe um ditado que fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E nesse preceito, de tanto a gente começar a perdoar o nosso irmão pelas mesmas faltas, chegará um momento que aquilo nem vai mais nos ferir e não precisaremos mais exercitar o perdão para aquele irmão, pois vamos aprendendo com o passar do tempo, com as situações inerentes ao nosso dia a dia, que o perdão ele é libertador. O perdão é simplesmente inebriante do ponto de vista espiritual. Mas, infelizmente, irmãos, nós somos ainda enraizados nessa matéria densa, pesada. Os melindres, as situações do dia a dia, nos colocam, muitas vezes, em condição de ofendidos, em condição de magoados, em condição de feridos, propriamente dito. Seja por comentários, seja por elucubrações, seja por situações que às vezes nós mesmos imaginamos, e aí a gente deixa o nosso orgulho exacerbar-se. E por quê? Porque ainda somos frágeis. Somos frágeis. Somos ainda muito pequenos do ponto de vista espiritual. Mal saímos de um planeta primitivo e já queremos habitar as estrelas. Demandará certamente muito tempo ainda. Mas é importante que a gente procure o quanto antes resolver as nossas pendências. Lembro até de uma questão que está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, também nessa nesse preceito do perdão, quando Jesus fala: reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Poxa, reconcilia-te o mais depressa. Veja que Jesus não falou: reconcilia logo, reconcilia o quanto antes. Não, o mais depressa. Emergencialmente, urgentemente, como se fôssemos dizer. Mas por que essa necessidade de reconciliarmos? Pois se a gente não se reconciliar com os nossos irmãos, certamente chegará momento que estaremos enraizados, atados a ele quando estivermos no plano espiritual, um ao outro. E por questões de mágoas, de ressentimento, de rancor, de ódio, muitas vezes,
espíritos ficam entrelaçados, imantados e não conseguem seguir a sua jornada evolutiva. Ah, mas é fácil você dizer isso? Pois você não passou por o que eu passei. Eu fui traído, eu fui explorado, eu fui vilipendiado dos meus bens, das minhas propriedades, dos meus filhos, da minha esposa. Você não sabe o que ele fez. Não compete a nós ficarmos julgando o nosso semelhante, mas procurarmos resolver as pendências. E a gente estava analisando uma questão muito particular outro dia, nessa questão do perdão, na perdão das ofensas, que a gente for pensar assim, nós não encarnamos numa determinada família ou um agrupamento familiar por acaso. Nós não vamos trabalhar com determinadas pessoas, numa determinada época da nossa jornada, por acaso. Nós não vamos nos relacionar com pessoas no nosso estudo, na nossa entidade religiosa, também por acaso. Algumas situações existem para ser equacionadas nessas relações. E a gente não compreende. Nós não compreendemos o porquê que determinadas pessoas estão convivendo conosco. Fala, nossa, pelo amor de Deus, não é fácil conviver com tal pessoa. Mas se você está convivendo com aquela pessoa, é por uma necessidade de reacerto, reajuste e reequilíbrio do ponto de vista espiritual. Lembrarmos que se nós não resolvermos essas pendências, podemos ter a certeza absoluta que numa outra existência, esse ou essa virá na condição de marido, filho, esposa. As relações vão continuar até que a gente se aceite, se resolva, se equilibre do ponto de vista. Eu lembro uma passagem muito particular, uma história atribuída ao Chico Xavier, que o Chico estava fazendo o atendimento, não sei se em Pedro Leopoldo ou Uberaba, mas isso não vem ao caso, o que importa é a história. E toda noite vinha uma mulher com o Chico, reclamando, ai Chico, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais, Chico, é isso, é aquilo, aquilo outro. E o Chico, com aquela paciência sobejamente mineira, dizia, irmã, tolere, tenha um pouco mais de paciência. E aí seguia, dia após dia, noite após noite, essa mulher reclamando, e reclamando do marido, e blasfemando contra ele, etc, etc. E o Chico sempre acalentando, sempre trazendo uma palavra de conforto, de consolo para aquele coração sofrido, pois ele sabia que por trás dessa relação havia com certeza algo a ser equacionado. E certo dia, esta mulher não veio mais à casa, à reunião do espírita. Quando deu uma semana depois, chegou essa mulher toda alegre, feliz. Chico, meu amigo, querido Chico, estou muito feliz. Oh, minha irmã, o que aconteceu? Então, o meu marido, ele desencarnou. Ele foi para o plano espiritual. Então, eu consegui cumprir a minha missão, graças a você, que pediu para eu ter tolerância, que pediu para eu ter paciência com ele. Cumpri a minha missão, Chico. Eu estou livre, estou feliz. E o Chico, não perdendo a oportunidade sempre de ensinar, falou: então, irmã, durante esta existência, esta encarnação atual, você exerceu por esse seu marido a tolerância e a paciência. Na próxima existência, na próxima encarnação, você voltará com ele para aprender a amá-lo. Olha só. E às vezes a gente fala, não, tolerando, ó, já quitei minha dívida. Não é assim. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, não quitamos dívida nenhuma. Pois o amor, na verdade, você iria querer voltar mais vezes com aquela pessoa. Então, lembrarmos dessas passagens que Jesus veio trazer para nós do perdão das ofensas.
E nós, quando oramos o Pai Nosso, nem sempre prestamos atenção no que estamos falando. Nós não pedimos perdão a Deus por nossas faltas, por nossas ofensas, por nossas dívidas, por tudo aquilo que fazemos inadvertidamente? Pois bem, a oração do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Mestre Jesus, quando aqui esteve, traz um contraponto. A gente pede a Deus que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como, na mesma proporção, eu perdoo os meus devedores, aquelas pessoas que me devem. E aí nós lembramos, também naquela passagem do Evangelho, que Jesus conta aquela história que um senhor, o rei, um senhor da terra lá, tinha uma pessoa que lhe devia 10 mil dinheiro da época. E nessa, ele não pagava, né? Mandou o senhor que fossem atrás dele, que o prendesse e que jogasse na prisão enquanto não pagasse o último centavo que ele devia. Esta pessoa se põe de joelhos e o perdoou. Passado o tempo, ele encontra, esta pessoa que recebeu o perdão do Senhor, encontra um outro que lhe devia 1.000. Se não me pagar, vou te mandar para a prisão, venderei todos os seus bens para pagar as suas dívidas. E o outro se coloca de joelhos também, implorando misericórdia, implorando o perdão. E neste momento, ele fala, não, que mande a prisão. Só que o Senhor, sabendo desta questão, disse a ele, servo ingrato e infiel, me devias 10 mil e imploraste o meu perdão e eu perdoei a dívida. Agora não tiveste compaixão para o teu irmão que te devia 1.000. Então, tome tudo e prenda-o e volte à prisão. Então, essa relação da prisão, que é uma questão simbólica, obviamente, Jesus falava por parábola, ele vem mostrar para nós a relação que existe entre o que a gente pede a Deus e o que a gente concede ao nosso próximo. Pois nem sempre nós cuidamos do nosso próximo como Jesus nos recomendou. Aliás, está lá no Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois Jesus, na sua fala atual, veio trazer o outro preceito que seria nada mais, nada menos que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. A gente procurar se amar, não se tolerar, não se suportar, mas você dar o suporte para o outro quando erra. Dar o suporte, dar o amparo, dar a proteção quando ele está necessitado de um socorro, de um lenitivo. E nós, muitas vezes, buscamos sempre o alto primeiro eu. Depois, também mais um pouquinho primeiro eu. E mais um pouquinho para mim. Se sobrar, eu dou para os outros e o resto eu dou para os pobres. E não é momento da gente ficar trazendo essas conotações egoísticas, pois nada que temos, inclusive o nosso corpo físico, é nosso. São todos empréstimos. São todos empréstimos que a espiritualidade nos concede para que a gente possa crescer, progredir e evoluir. E muitos de nós, infelizmente, se apega às coisas materiais. Não só as coisas materiais que acabam nos escravizando, pois há quantos e quantos relatos de espíritos em verdadeiros processos obsessivos que não se desprendem de determinado objeto, determinada propriedade, principalmente quando vê do ponto de vista espiritual que aquela sua propriedade, aquele seu objeto está sendo usado por pessoas que ele talvez não gostasse. Então, nesta questão, é importante a gente procurar se libertar também dessas amarras, desses pesos. E eu lembro também de uma passagem do Evangelho de Jesus, quando o jovem rico chega para o mestre, para Jesus, e fala,
mestre, o que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus fala para ele os mandamentos. Amarei o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar ao teu próximo, não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, etc, etc. E o jovem disse, eu faço tudo isso. E aí Jesus complementa e fala para ele, vá, vende tudo que tem e doa aos pobres e segue-me. Só que esse moço jovem tinha muitas propriedades e era muito apegado a essas coisas materiais. Então, ele, por mais que Jesus tivesse convidado para segui-lo, o apego às coisas materiais era muito maior. E quando a gente analisa esse preceito do Evangelho de Jesus, a gente poderia se levar ao pé da letra, você vai falar, bom, então eu vou vender tudo que eu tenho, vou doar para os pobres, e aí eu vou depender do quê? Da beneficência coletiva? Vou virar um mendigo, vou viver nas ruas? Não, não é isso que Jesus quis dizer para nós. Ele quis nos mostrar que o apego às coisas materiais, elas são um entrave à nossa evolução. Não é o problema de ter, é como ter. Não é o problema de você ser ao estar num determinado cargo, é como você ocupa aquele cargo. Lembrarmos que estamos provisoriamente na posse de determinados objetos e, sobretudo, em determinados cargos. Olha, e a gente coloca com muita propriedade também nas casas espíritas, que existe às vezes, não estou dizendo que são todas, mas em algumas casas espíritas existem verdadeiros donos. É o centro do seu fulano, é o centro da dona não sei o quê. Não, ele está presidente. E amanhã depois estará uma outra pessoa no lugar dele, porque com certeza um dia ele vai desencarnar, ele vai partir para o plano espiritual. Então, a gente não pode ficar apegado aos cargos, às coisas efêmeras da vida. Devei buscar primeiro, como Jesus colocou para nós, buscai primeiramente as coisas espirituais e tudo mais será dado por acréscimo. Só que nós, ainda apegados à matéria, buscamos primeiramente as coisas materiais. Ah, eu não tenho tempo de fazer isso porque agora estou estudando. Ah, não posso fazer agora porque eu estou trabalhando. Não, porque agora eu me casei, constituí família, eu tenho que prover a minha família. Ah, eu não posso porque agora, só quando eu me aposentar, não, agora já estou cansado. E vai ter uma sucessão de desculpas. E eu vejo pessoas, eu posso dizer a vocês, pessoas que quando estavam trabalhando, falavam assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer um trabalho filantrópico, eu vou ajudar na sopa fraterna, eu vou ajudar um trabalho assistencial, eu vou fazer um trabalho voluntário numa casa religiosa. Mas não dá, 2 dias depois, não, espera, mal acabei de aposentar, já quer que eu vou fazer aquela coisa? E aí, esquece, o tempo passa e não dá mais tempo. Quando chegar no fim da vida, material, claro, né? E a vida continua, essa pessoa vai chegar e falar, e aí? Aí já foi, o tempo passou. E o tempo passa rápido, a hora que a gente menos espera, já estamos, né, de viagem, embarcando no próximo voo. Então vamos aproveitar o momento, pois do outro lado, né, para os irmãos terem essa noção, muitos já devem conhecer com certeza, né? Nós estamos na condição de habitantes, né? A humanidade terrena é 3 vezes mais do que tem aqui. Quase praticamente 25 bilhões, né? Acho que é isso, o número não sei, mas é 3 vezes mais. Nós temos em 8 aqui, então 2/3 estão no plano espiritual. Então, quando a gente partir para o plano espiritual, não vamos pensar nós que a gente vai conseguir um jeitinho de furar a fila e voltar rapidamente para cá. Ah, mas você acha que eu vou querer voltar rapidamente para cá? Quanto mais rápido a gente voltar para o plano Terra, mais rápido iremos evoluir. Mais rápidos vamos conseguir habitar as esferas luminares. A erraticidade é o momento de reequilíbrio, a erraticidade é o plano espiritual. É o momento de reequilíbrio, é o momento de
de organização, de uma reavaliação das nossas condições espirituais. Mas depois é necessário, imprescindível que a gente retorne. E como que nós vamos retornar? Em que condições? Por isso é importante que a gente comece, a partir de agora, a fazer uma boa sementeira, plantarmos o bem para que a gente possa colher o bem. Nossa, mas você vê tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas e não acontece nada para eles. Nós não estamos aqui na condição de julgadores. Nós não temos o planejamento reencarnatório de todos os habitantes do planeta para a gente poder julgar quem quer que seja. Nós não sabemos isso tudo por trás de algumas situações. Existe o planejamento divino. E nós queremos dar palpite até nisso. Então, seguir os passos de Jesus é aguardar o momento certo para nós tomarmos as decisões. Seguir os passos de Jesus é ter fé, é ter confiança e aguardar que as coisas aconteçam no tempo de Deus, não no nosso tempo. A gente quer a coisa para ontem, não é nem para amanhã, a gente já quer para ontem, já queria que já tivesse acontecido aquilo que a gente imaginou. Só que nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Vamos fazer uma retrospectiva. Quantos e quantos pedidos que já fizemos no passado e que se a gente se tivesse sido concedido para nós, hoje a gente estaria amargamente arrependido. Então foi talvez alguma situação que modificou a nossa trajetória, um determinado atalho para que a gente seguisse por um outro caminho e não viesse a cair no buraco. Porque se fôssemos talvez seguir por um caminho errado, talvez não teria volta, não teria possibilidade de retorno. Então, quão bom é agradecermos pelas coisas boas e não tão boas que acontecem conosco. Pois agradecer pelas coisas boas é sinal de gratidão, é sinal de reconhecimento por tantas bênçãos que nos acontecem. Mas agradecer pelas coisas não tão boas, como pode? Não sou masoquista. É que, na verdade, quando as coisas não tão boas acontecem para nós, elas servem de crescimento, de ensinamento e de aprendizagem. Pois se eu errei numa determinada situação, e vou falar para vocês, hein? Erramos constantemente pela nossa invigilância, pela nossa intemperância, pela nossa impaciência de queremos resolver tudo na força, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Nós não temos fé em Deus. Nós somos fracos nesse sentido. Ah, eu tenho fé, tem nada. Eu não estou falando por vocês, estou falando por mim, tá? É uma autorreflexão isso, tá? Não estou ofendendo ninguém dizendo que ninguém tem fé. Muito pelo contrário, eu falo para vocês que a gente fala que tem fé em Deus quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, pega alguma coisinha diferente, você se sente perdido, abandonado, Deus esqueceu de mim. Ah, Jesus, onde que está o nosso mestre? Está ali do teu lado. Por meio daquele irmão que veio te ajudar, por meio daquela palavra amiga que chegou para você. Então, Jesus está do nosso lado o tempo todo. Só que a gente não consegue ver porque estamos tão cegos que podemos ter um anjo espiritual, né, modo de dizer, materializado à nossa frente, trazendo uma palavra de conforto, de consolo, uma orientação para aquilo que nós estamos precisando. E como estamos precisando de uma palavra de conforto, de alguém que nos escute, de alguém que tenha um pouco de paciência para ouvir uma pessoa que às vezes tem uma certa dificuldade para explicar aquilo que ela está sentindo, e não sermos afoitos para responder rapidamente, para dar o retorno. Não, faz isso, faz aquilo. Não, vamos ouvir. O que mais às vezes a pessoa precisa é falar. Então, isso é exercer a caridade. E a caridade, né, na questão do Evangelho, no Livro dos Espíritos, qual é o sentido da caridade? O significado da palavra caridade, segundo entendia Jesus, que é o famoso BIP. Benevolência para com todos.
indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, caímos novamente no perdão, hein? Olha só. Então, benevolência para com todos. O que é isso? É desejar o bem de todos. De todos, Aloísio. Não pode ser só da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu irmão. Não, todos. Todos, até aquele político assim, todos. Todos, até aquele presidente assim, todos. Jesus não falou assim, menos tais pessoas. É desejar o bem de todos, independentemente da pessoa merecer ou não. Não estamos aqui fazendo juízo de valor de quem quer que seja. Então, desejar o bem de todos é difícil, mas é um exercício para a gente conseguir exercitar a caridade segundo entendia Jesus. Bem, o bem de todos, lembrarmos também do nosso próprio bem. O nosso próprio bem. Pois, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Nós, por uma questão de pensarmos demais nos outros, esquecemos de nós. E quando chegarmos ao plano espiritual, não cuidamos da nossa encarnação, e aí vão os amigos espirituais, entre aspas, né, na nossa consciência, vai nos indagar. Ué, por que você não cuidou da sua encarnação nesse período assim, assim, assado? Ah, eu não cuidei porque fiquei cuidando da minha irmã, do meu pai, da minha avó, do meu papagaio, do periquito. Ah, muito bem. Fizeste muito bem, mas você cuidou de você? Então, tem que ter o autocuidado também. Não precisa esquecer dos outros e ter um cuidado egoístico, mas lembrar de cuidar de si próprio também. Outra situação, né? A indulgência. O que é indulgência? É ser, né, condescendente com as falhas dos outros, indulgente com a imperfeição alheia. Indulgente com a falha, porque nosso irmão, muitas vezes, está num estágio evolutivo diferente do nosso. Não digo que ele esteja abaixo do nosso, mas talvez esteja até acima, mas o entendimento dele não bate com o nosso. Então, talvez esse irmão precisa ser indulgente para conosco, pois somos imperfeitos, como todos. Então, ser indulgente, sabendo que aquele irmão errou, ele está num processo de aprendizado. Ele está buscando crescer, progredir, evoluir. E ele está errando ainda, pois não aprendeu certo. Pois quando ele aprender o caminho certo, ele vai deixar de errar. Então, ser indulgente é saber perdoar, entre aspas, né? Se colocar no lugar do nosso irmão. Pois naquele momento, pode ser que eu fizesse igual ou até pior do que ele. Então, compreender e ter a empatia de sentir o nosso irmão frente àquela situação. E, finalmente, o perdão das ofensas. Perdão das ofensas é a gente já praticamente voltar no mesmo assunto já do começo. Perdoar as ofensas dos nossos irmãos e também exercermos o auto-perdão. O auto-perdão, pois estamos todos num processo evolutivo. Estamos todos a caminho de uma perfeição ainda relativa, ainda lenta, progressiva e gradual. Mas é importante que a gente busque também o exercitar o auto-perdão. Sabemos que somos falíveis. E a gente erra. Por mais que a gente estude, por mais que a gente fale, por mais que a gente aprenda. É difícil colocar em prática. É difícil seguir os passos de Jesus. Mas ele trouxe. Está ali, ó, a lição está ali. Aliás, Beto Guedes, naquela música Sol de Primavera, coloca com muita propriedade. Que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, que a gente possa, sim, aprender a lição colocando em prática, pegando a vida de Jesus e seguindo passo a passo, procurando a cada dia ser um pouquinho melhor do que fomos ontem. Sabemos que não é fácil essa jornada. Porém, com um pouco de paciência, com um pouco de perseverança e persistência, nós vamos conseguir atingir a nossa tão famosa e necessária evolução espiritual. Amigos queridos, eu agradeço de coração o gentil convite da casa e desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada
de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E agora eu convido os irmãos para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, queremos neste momento, num só pensamento, num só coração, dirigir a vós a nossa prece de gratidão. Gratidão pela oportunidade desta existência, por tantas bênçãos que nos são concedidas, pela oportunidade de trabalho no bem que nos transforma em pessoas melhores. Que nós possamos, Mestre, seguir os seus passos, diuturnamente, procurando seguir o bom caminho, muitas vezes repleto de espinhos, mas com um futuro promissor. Abençoa, Mestre, todas as pessoas que passam por dificuldades neste caminho, sejam eles em prisões, orfanatos, asilos, hospitais, pelos doentes também em seus lares, pelas pessoas que talvez temos alguma desavença, algum desentendimento, que a mão amiga do Mestre possa abençoar a cada um deles. E como forma de gratidão, dizemos a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim seja, Senhor. Muito obrigado, Luiz, pela palestra na noite de hoje. E aproveitando aqui, já tem uma pergunta do nosso amigo William, que é trabalhador da Irmã Maria. Ele te pergunta: não é por acaso que pessoas passam em nossa vida, começando pela família? Olha, William, boa noite. Boa noite a você. Gratidão aí pela pergunta. Não há acaso, né? Não existe acaso. E a gente pode dizer até nas relações de adoção, nós podemos ver que são meandros e mecanismos que a espiritualidade utiliza para colocar espíritos dentro de uma certa situação para reajuste e reequilíbrio espiritual. Então, nós nem sempre vamos encontrar numa família espíritos totalmente afins, mas são espíritos compromissados para o reequilíbrio e para o reerguimento espiritual. Então, não há acaso nas relações divinas, não, William. Por mais que seja difícil aquela convivência familiar, não tá por acaso. Nem as pessoas que estão passando pela sua vida. E vamos resolver o quanto antes as nossas pendências, né? Vamos pagar os nossos boletos espirituais para que não venha com juros e correção monetária. Era isso que eu ia perguntar, se a gente não começar a arrumar nessa, a gente vai ter juros na outra vida? Então, né? Aqui você não sabe em que situação você vai pagar, né? Em que situação você vai estar. Então, agora que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente pode dizer, né? Não dá para alegar mais ignorância. Todos nós que estamos aqui, sobretudo eu que falo, mais responsabilidade tenho. Não dá para alegar ignorância de forma alguma. Pois não adianta falar, mas eu não sabia. Não, você sabia, naquele dia, na palestra tal, você falou isso. Tais e tal pessoas estavam lá naquela palestra ouvindo, então não dá para alegar ignorância, não. E querendo ou não, no mundo de hoje com as redes sociais, mostra um pouco, eu não vou falar que é hipocrisia, mas esse desleixo de muitas pessoas que falam uma coisa e nas redes sociais xinga o cara do outro time. Eu vejo muito disso. Ô, Enio, eu acho que a gente tem que ser, como Jesus falou, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. De nada adianta, né, eu chegar aqui na nossa palestra, nas nossas lives que nós fazemos, pregar o bem, pregar o amor, tudo mais, e numa outra página de um outro aplicativo que seja, eu começar a criticar A, B ou C, tudo mais.
eu não estou sendo coerente e condizente. Eu posso não concordar, né, com uma determinada postura, com um determinado posicionamento, mas eu não posso, de forma alguma, externar, sobretudo nas redes sociais, né, que é um Sim. campo minado, que a gente pode dizer, qualquer pensamento nesse sentido. Então, a gente tem que usar sempre a vigilância e a oração em todos os momentos. E às vezes você até é mal interpretado também, né? Então, muito cuidado quando for apontar dedos para as pessoas também. Sim. Não, Bom, depende do que você fala, pode ter uma conotação totalmente diferente. sim, Por exemplo, aquela até a passagem do Evangelho que Jesus coloca, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. sim. Poxa, parece um absurdo, um contrassenso. Como que um camelo vai passar por um buraco de agulha? Então tem uma explicação, que a língua que Jesus falava era o aramaico, que é o hebraico antigo. Então ele tinha uma mesma palavra representava 3 ou 4 outras. Por exemplo, o camelo serve tanto para falar o animal como a corda que era usada para amarrar os barcos. Se a gente colocar aqui na nossa língua portuguesa, se eu falar, por exemplo, manga, somente a palavra manga, um pode pensar na fruta, outro pode pensar na manga da camisa. Então, precisa ver como a gente fala, estudar o Evangelho de Jesus não é apenas e tão somente ler o texto, mas o trazer, retroceder ao contexto, à época em que Jesus vivia, para que a gente consiga interpretar e entender um pouco o pensamento dos nossos apóstolos. Como o próprio nome da palestra sugere, né? Os passos de Jesus. Sim. Bom, eu vou aqui só passar os recados dos amigos, o meu irmão Robson lá acompanhando a live. Boa noite a todos. O Jorge, grande abraço para você, Aloysio. Saudades do nosso querido Jorge, amigos desde a época do Home Office Espírita. Conhecemos o Jorge por lá. É o Jorge que tem que chamar você pro sábado aí fazerem juntos, né? Então. É da parte deles. Mas aí vai ter. Se o Jorge me chamar a fazer live, palestra, vai ter que ser meio a meio, viu? Não vou ficar falando sozinho, não. Ele vai ter que falar uma parte também. Pronto, não vai ser mais chamado. Fugiu da raia agora. A Mara Botari também presente na live. A Mara aqui de Araraquara, um abraço para ela também. Dona Ivete, trabalhadora da Irmã Maria, também nos acompanhando. Então é isso. E o seu filho, né? A gente vai comentar um pouquinho. O seu filho vai estar aí presente no dia 2 de novembro, o Vitor Sônego, fazendo uma live também aqui na Hora Espírita. Tá certo. Muito bom. E antes de encerrar, vou deixar para o pessoal conhecer também os seus trabalhos, o Reflexões Aloysio, que eu deixei o link na descrição do vídeo. Para quem não conhece, cliquem lá, vocês acompanham o trabalho dele no Instagram. Se quiser falar um pouquinho. Então, Enio, nós fazemos live segunda, terça e quarta, às 22 horas. Segunda e terça do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E às quartas-feiras, nós começamos há 10 quartas-feiras atrás, praticamente, nós começamos a fazer o estudo, a leitura e os comentários do livro Nos Albores da Imortalidade, que é um relato da vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Então, eu convido aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da vida de Jerônimo, não só encarnado, né, mas também no plano espiritual, nós estamos fazendo esse estudo. E aqueles que falam, poxa, mas nós já fizemos 11 capítulos. Mas e agora? Como que eu faço se eu quiser? Está lá no nosso canal do YouTube também todas as lives gravadas dentro da playlist Nos Albores da Imortalidade. Então, você pode também tanto assistir pelo nosso canal do YouTube, como também nos acompanhar ao vivo pelo Instagram, que é o @reflexõesaloísio sem o tio. Reflexões.aloísio. É isso aí. Qualquer coisa, tiverem dúvidas, podem entrar em contato. A descrição do vídeo está os links para vocês clicarem e são direcionados diretamente. Bom, Luísio, um grande abraço para você. Muito obrigado por ter feito essa correria para fazer a palestra noite de hoje. Que não é fácil, né? Ter arranjar tempo para as lives assim de última hora, né?
Não, mas é um tema que a gente já vem estudando há um certo tempo, então não pega a gente de surpresa, né? Que eu falei, foi bom porque a gente deu uma sequência, o exemplo a ser seguido, aí a gente vem nos passos de Jesus. Então a gente vai fazendo uma sequência de caminhar com o nosso mestre. E falar do Evangelho de Jesus é muito prazeroso, né? Com Não tenho que. certeza. Muito bom. Então, um grande abraço para você. Vai ficar um convite do meu para fazer mais uma na quinta e do Jorge também para fazer uma no sábado. E então, um grande abraço para você, Luísio, e vamos para nossos recados em vídeo. Até mais, gente.